Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, último mês do ano. Rogando a Jesus que possa nos abençoar, nos amparar e nos proteger e que seus mensageiros possam estar aqui atuando em favor de todos nós. Na primeira parte da nossa reunião, temos estudado a obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 47, que traz o título Perdoados, mas não limpos. Interessante o título, né? Perdoados, mas não limpos. O que será que Emmanuel quis dizer com esse título? Bom, a obra Justiça Divina é um convite da espiritualidade a fazer com que nós busquemos estudar a obra Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é a quarta obra da codificação espírita. Então, durante o ano de 1961, o grupo espírita, onde Chico Xavier participava, na cidade de Uberaba, mantinham 2 reuniões públicas semanais. E nessas reuniões era estudado, neste ano, a obra Céu e Inferno. Então, abria-se, fazia-se uma leitura, dialogava os irmãos encarnados a respeito daquilo que foi lido, e no final, Emmanuel nos brindava com a lição com referência ao tema da noite. E no dia 4 de agosto de 1961, eles abriram na primeira parte, dentro do capítulo 7, que traz o título As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, o inciso 24, que está dentro do Código Penal da Vida Futura. Então, no capítulo 7 da obra Céu e Inferno, Kardec nos propõe um código penal da vida futura. É muito interessante isso. E ele é composto por 33 artigos. Então seria muito importante nós, que estamos buscando o conhecimento, o estudo da doutrina espírita, fazer uma leitura, refletirmos um pouco a respeito desses 33 artigos. O artigo 24, que foi lido nessa noite, diz assim: para o criminoso, a visão incessante das suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Este é o artigo 24 do Código Penal da Vida Futura. Então, olha que interessante. Para o criminoso, aquele que comete um crime, e no caso aqui, a vítima, e diante das circunstâncias pelo qual foi cometido o crime, o criminoso, dentro da sua consciência, aquelas cenas, elas de forma constante virá à tona. Durante um bom período, enquanto ele estiver no corpo físico e mesmo quando ele sair também do corpo físico. Então, Kardec nos chama a atenção para isso. Aí o Emmanuel, ele vai trazer na lição que este criminoso, ele é perdoado. Da mesma forma que muitos de nós que cometemos inúmeras faltas, somos perdoados. A questão é, como que este perdão funciona? É o que Emmanuel irá nos explicar. Em nossas faltas, na maioria das vezes,
somos imediatamente perdoados. Então, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados. Mas não limpos. Pai Delano, como assim? Então, eu cometi uma infração. Eu sou perdoado diante daquela infração. Mas eu continuo sujo? Eu não vou estar limpo? O que significa isso? Então, veja bem. Fomos perdoados pelo fel da maledicência. Mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta, incontinente, a lanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal. Mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo o mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram, incondicionalmente, fugindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos, por tempo indeterminado, os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e evolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou, convincente, que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Eis a lição. Bom, todos nós que cometemos qualquer crime ou alguma infração diante da lei, pela lei de misericórdia do alto, somos perdoados. Mas não quer dizer que estaremos isentos de reparar o mal que fizemos a outrem. E aí Emmanuel chama a atenção que cada consciência vive e evolve entre os seus próprios reflexos. Quando a gente faz algo
E aquilo que nós fazemos cria para nós um embaraço e nós tentamos resolver a situação, a gente fica um bom tempo mantendo os nossos pensamentos presos, enquanto nós não resolvermos aquela situação. Às vezes, coisas bobas mesmo. Agora imagine quando cometemos algo grave, de proporção que realmente possa não somente machucar, mas ferir, ou quiçá, fazer com que o outro perca a oportunidade de sua existência no corpo físico. Quando matamos a quem quer que seja. A nossa consciência, por mais que tentamos esquecer, ou não lembrar, ou achar que está tudo certo, ela irá nos cobrar. Um dia chega para nós a conta. Então não adianta nós fugirmos de nós mesmos. Não há como. Porque tudo aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Então a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que existe uma lei no universo. E essa lei, ela é para todos os espíritos, independente onde quer que esses espíritos estejam, encarnados, desencarnados, na terra ou fora da terra. A lei é universal. Toda ação gera uma reação. Para todo efeito, houve uma causa que o provocou. Então, quando Emmanuel coloca todo o mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Simples, como a luz do sol. Então, se alguém deseja algo para outro, e esse desejo é negativo, ela não está desejando para o outro, ela está desejando para ela mesma. Se alguém fere o outro, xinga o outro, passa o outro para trás, calunia, age de forma maledicente, ou até mesmo essa pessoa faz uma trama para que o outro perca a sua vida, a pessoa está fazendo a ela mesma. É a lei de causa e efeito. E isso é muito sério. Por quê? Por mais que nós estamos tendo conhecimento disso, nós ainda não tomamos consciência. É como se nós não soubéssemos disso. Essa é uma realidade. Basta observarmos para a nossa humanidade, para a nossa sociedade, para os males que ainda temos na nossa sociedade. Então, o que Emmanuel nos chama a atenção? Todos somos perdoados diante da justiça divina. Mas, quando erramos, necessitamos reparar o erro. E para reparar o erro, nós precisamos limpar a sujeira. A sujeira que nós fomos acumulando durante um bom período. Como que é isso, Delano? Então vamos lá.
para a gente entender. Você queria falar alguma coisa? Eu queria responder, mas você mas muito obrigada. O que seria? O que era? Queria responder que todos nós tínhamos uma culpa. A gente não precisa Isso mesmo. Você viu? Que o nosso irmão falou. Quando nós fazemos qualquer algo de errado a quem quer que seja, a culpa vem. E essa culpa, ela fica aqui, ó, remoendo um bom tempo. Bom, como é que nós poderíamos agir em relação a isso? Então é muito simples. O próprio Cristo, ele nos ensina, e nós vamos trazer aqui uma passagem que está no Evangelho de Mateus, e aí nós vamos identificar realmente para que nós possamos entender. Está no capítulo 18, a partir do versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Então está no capítulo 18, versículos 7 a 9 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. O que Jesus ensina? Olha, o escândalo chega. Ele se faz necessário por quê? Porque estamos num planeta de provas e expiações ainda. Porque se nós não estivéssemos num planeta de provas e expiações, não haveria escândalo. Ah, Adelano, mas por que há escândalo? Somente porque o planeta de provas e expiações? O planeta de provas e expiações é efeito, não é causa. Qual é a causa? Os espíritos que habitam o planeta são imperfeitos. À medida que nós, como espíritos, trabalharmos em nossa intimidade a limpeza, e no sentido bíblico trazemos como purificação, precisamos nos purificar, nos limpar. É limpar o quê? O corpo físico? Não. É nós purificarmos, limparmos o espírito, a consciência, através da moral. E como nós vamos fazer isso? Realizando o bem, fazendo o bem, praticando o bem, exercendo o bem. E para fazer o bem, eu preciso estar bem comigo mesmo. Porque como que eu vou fazer algo de bom a outra pessoa se eu não estou me sentindo bem? Então nós precisamos, primeiramente, trabalhar em nós, fazermos um trabalho de asepsia moral e espiritual, nos fortalecermos para depois, então, podermos exercitar o bem a outra.
Se nós conseguirmos realizar conosco mesmo, já estamos num bom caminho. Mas se eu tenho dificuldade de trabalhar comigo, eu estou pesando na economia do mundo. Por que pesando na economia do mundo? Porque eu terei que ser ajudado por outro. Eu, em vez de ajudar, terei que dispor muitos elementos para me auxiliar. Então imagine, quando Jesus chega e fala: teu olho te serve de escândalo? Tira-o longe de ti, porque senão entrarás na vida sem olho. Teus braços te servem de escândalo? Tuas pernas te servem de escândalo? Arranca longe de ti, porque te é melhor entrar na vida sem os braços, sem as pernas, do que entrar de forma escandalizada. O que significa isso? Para compreendermos, é muito simples. Vou pegar essa caneta aqui. Significa isso aqui, ó. Reencarnação. Se nós somos espíritos, e se eu, como espírito, estou reencarnado nessa atual existência, eu estou recebendo da vida tudo aquilo que eu doei para a vida. Nada mais, nada menos. Tudo que me acontece, tudo que chega a mim, fui eu que provoquei. Então, eu sou responsável diante de mim mesmo, da minha consciência, para resolver aquilo que eu semeei. Ah, Delano, e se eu não conseguir? Você desencarna, chega no plano espiritual. Mas se você não consegue caminhar, você será auxiliado. Perdão, você está sendo perdoado, você será auxiliado pela espiritualidade. Mas você não está limpo. Você traz dentro de si uma sujeira a nível moral que necessita retornar para o plano físico a fim de reparar todo o erro. Então nós desencarnamos, aqui está o corpo e aqui está o perispírito, e aqui o espírito. Espírito, perispírito e corpo. Nós vamos marcando o nosso corpo perispiritual com cruz. O que representa as cruzes que são marcadas no nosso corpo perispiritual? Os escândalos que nós cometemos durante a nossa trajetória, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Eu peço perdão a Deus, Deus já me perdoou. Está perdoado, meu filho. Só que tem um detalhe, você está sujo, precisa limpar. E como é que você vai limpar? Retorna para o plano físico e comece a limpar as suas cruzes. Sim, João? O contrário das cruzes, né? Aí qual seria? Oi? O contrário das cruzes, o que seria? Esportivo, luminoso, À medida que nós vamos eliminando as cruzes, no lugar da cruz, vão surgindo
Como você falou, pontos luminosos. Pontos luminosos. Agora, isso é simples? Não. Mas a gente sabe, sabemos. Mas por que a gente não faz? Porque nós somos rebeldes. Nós ainda somos muito rebeldes diante da lei. Nós somos, diante dos benfeitores espirituais, como verdadeiras, digamos assim, pessoas que necessitam estar sempre relembrando, reforçando, repetindo. Por isso, reencarnamos. Quantas reencarnações eu já tive? Não sei. Quantas reencarnações eu terei que ter? Ainda não sei. O que eu sei é que em cada reencarnação eu estou tendo uma oportunidade de fazer algo, não é para o outro não, porque ninguém faz nada para ninguém. Ninguém faz nada para ninguém no atual estágio que nos encontramos. Tudo que você faz para você mesmo. É lei. Então nós estamos exercitando a solidariedade, a fraternidade, para um dia aprendermos a trabalhar de fato o exercício da caridade como deve ser feita. Porque nós ainda estamos aprendendo. Vamos continuar aprendendo por um bom período. Deixa nossos irmãos falar. Mas, tipo, por que a gente não pode ajudar o outro se que a gente tem uma maneira de ajudar? Nós precisamos ajudar o outro. Só que, quando nós ajudamos o outro, pensando que estamos ajudando o outro, não, nós temos que continuar ajudando. Nós precisamos ajudar sempre, porque ajudando o outro, eu estou ajudando a mim mesmo. Fazendo mal a outro, eu estou fazendo a mim mesmo. É lei. Então, quando a gente faz algo para quem quer que seja de bom ou de ruim, você faz para você mesmo. Entendeu? Então, vamos supor, ele é seu irmão? Pois é. Imagine que você faça algo para o seu irmão. Não. Algo não tão bom. Dá um beliscão nele. Aí vai sentir uma dor, não vai? Ele faz isso comigo. Tá vendo, né? Ele vai sentir dor, né? Aí você sente a dor, não sente? Um pouco. Só que essa dor que você sente, nele vai ser pior. Mas, tipo, aí as vezes a gente faz brincadeira e as vezes... A dor nele vai ser pior, sabe por quê? Porque quando ele faz isso em você, alguém faz isso na alma dele. É ele. Porque quando a gente faz no corpo, a dor passa. Na alma não passa. A não ser que você reencarna. Percebeu? Então, quando ele, em vez de beliscar você e fazer carinho em você, a alma começa a receber também do alto suavidade, amparo. É assim que funciona. É a lei. Então, tudo aquilo que nós fazemos a quem quer que seja, nós fazemos para nós mesmos. Ah, Dana, eu matei fulano, mas eu estou vivo, ele está morto. Não lê de engano, ele está vivo, só que sem um corpo. Ai, porque se você cometeu escândalo, você vai receber ele de volta. Ah, mas vivi minha vida inteira. E aí? Idade.
Existem reencarnações e nós não sabemos o que possa nos aguardar. Então façamos o bem, sem olhar a quem. Exercitamos. Ah, fulano me xingou. Lamenta e ore por ele. Fulano fez isso comigo. Lamente e ore por ele. Porque tudo aquilo que nós fazemos para nós mesmos. Cuidado. Uma pessoa bem sábia disse que tem que abençoar o outro sempre, mesmo se a gente não gostar do outro. Perfeito. Porque quando você abençoa, você está abençoando a quem? A gente abençoa ele e nós mesmos. Perfeitamente. Ao abençoar, você irradia boas vibrações e essas vibrações estão saindo do seu coração. É uma energia boa a envolver o outro e também a te envolver. Mas quando você xinga o outro, também sai uma energia de você, só que não é uma energia tão boa. O outro recebe, se tiver receptivo, e você vai ficar com dor de cabeça, com mal-estar ou com alguma coisa assim. Porque a energia não é tão boa. Percebeu? Mas também aí depois ele disse que ele não é do bem, ele é do mal, é um criminoso. E a gente fala que ele ele pode ficar. Sim. Quando nós oramos pelas pessoas ruins, nós estamos fazendo a nossa parte. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo onde os nossos irmãos colocam prece para os criminosos. É uma mensagem de um espírito que nos ensina a fazermos o bem. Mas nós vamos encerrar essa primeira parte e aí